Nós vamos conversar agora com Sânia Aquino, advogada, eleitoralista, mãe, impulsionadora de lideranças femininas, tem um grande papel, já escreveu vários artigos sobre isso e eu gosto de conversar com gente que tem essa qualificação. Também é especialista em direito eleitoral e criminal. Essa parte criminal, eu tenho muita vontade de conversar com pessoas qualificadas a respeito desse assunto, porque nós temos uma ideia no Brasil, por exemplo, de que o bandido não vai para a cadeia. Não é? A presunção da inocência não é uma massificação do pensamento da maioria, não é o pensamento da maioria. E eu gostaria muito de discutir esse tema. Porém, nós estamos diante das eleições municipais e esse é o tema mais pertinente no momento. Nós vamos agora para as prestações de conta, tem a questão das cotas de gênero, que já deu dor de cabeça para muitos partidos e muita gente até já perdeu o mandato por causa disso. Mas nós vamos falar especialmente aqui, para começar, sobre as alterações na lei. O que o candidato, o que os assessores de candidatos mais têm que prestar atenção nessa campanha especificamente das últimas alterações na lei eleitoral? Bom dia. Bom dia. Primeiro, bom dia a todos aqui da Central de Notícias, aqui os meus colegas, hoje vou chamar assim, né, meus colegas de bancada, porque também sou jornalista e sei essa missão fundamental que a imprensa tem em nosso estado e também no nosso país. Bom, vamos lá, né? Falar sobre alterações legislativas de 2024, eu sempre falo que as eleições, sejam elas gerais ou municipais, elas geram um arcabouço legislativo inovador, né? E muitas pessoas às vezes criticam isso, que o TSE muda muito, mas de fato são alterações necessárias porque são alterações que se adequam à complexidade social. Né? Então, por exemplo, a gente pode destacar algumas para esse pleito 2024. Sobretudo o uso de inteligência artificial, que é um tema que está em voga. Ele está em voga desde 2022, das eleições gerais de 2022. Anteriormente, até as eleições também de 2020, foi muito utilizado, né? 2018, então é um tema recorrente. E agora o que diferencia? Doutora, isso já está sendo usado desde 2018 com muita força pelos candidatos e agora em 2024 o que de fato muda? Bom, agora em 2024 a gente tem o que a gente chama na legislação eleitoral de uma jurisprudência padrão. Então essa jurisprudência padrão vai ajudar os juízes e juízas eleitorais a julgarem casos de deepfakes, casos de uso de limitação de uso de avatar, de inteligência artificial. Todo o conteúdo que for formatado por inteligência artificial, ele tem que trazer no seu corpo essa informação, senão ele está cometendo um crime de propaganda eleitoral irregular. Outra coisa também que é muito interessante é a questão do impulsionamento de conteúdo, o chamado tráfego pago, né? Antigamente, esse tráfego pago ele já foi feito de diversas formas, né? Mas, atualmente, o tráfego pago para as eleições de 2024, ele tem que ser feito de forma bem específica. Ele tem que trazer algumas informações do candidato, do seu CNPJ. O pagamento desse tráfego pago tem que ser feito por uma das contas de campanha. E ela vai para a prestação de contas? Vai para a prestação de contas, porque é um gasto de campanha e não um gasto individual, mas da pessoa física. Então, tudo isso a Justiça Eleitoral faz para tentar adequar e diminuir que, por exemplo, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior consiga se sobrepor àquele candidato que muitas vezes é um candidato de poder aquisitivo menor. Isso, né? E aí caracteriza abuso de poder econômico nas eleições. Só traduzindo em miúdos aqui, porque a doutora aqui já fala bem didático, dá para muita gente entender. É o seguinte, não está proibido terminantemente o uso da inteligência artificial.
Sim. O que está proibido é você usar a inteligência artificial e não colocar lá descrito esse recurso. Nesse vídeo está incluído a inteligência artificial, a ferramenta da inteligência artificial. Tem que constar no vídeo que aquilo é uma inteligência. Ou em texto, né? Porque hoje o chat GPT ele formula textos, né? Exatamente. Mas, sobretudo, o combate a deepfakes, que é você utilizar a inteligência artificial para denegrir a imagem de um candidato, criar fake news, né? Tudo isso. Então, isso de fato estará sendo combatido. Exemplo, eu colocar o William Bonner dando uma notícia que ele não deu. Né, sobre determinado candidato, que geralmente usam até para o candidato, claro, para a oposição. Olha, o candidato fulano de tal foi condenado, William Bonner, boa noite. O candidato fulano de tal foi condenado por abuso de poder econômico, por improbidade administrativa durante o período que teve na eleição. Se ele usar isso, mesmo que ele coloque o nome lá, é inteligência artificial, mas ele incorre num crime eleitoral de deepfake. Né? É falso, é mentira, né? Traduzindo em miúdos. Exatamente. Outra questão que eu acho muito interessante a gente trazer, porque já é uma questão corriqueira, é a questão das paródias, né? Dos jingles eleitorais, né? Então, atualmente é proibido as paródias. Em todos os casos, não. Desde que, por exemplo, o autor daquela música faça uma liberação. Ah, entendi. Você pegaram uma música que está fazendo sucesso lá e inventaram uma música para o seu candidato. Exatamente. Então, isso é vedado. Hoje, pela legislação eleitoral, cabe representação, senhora, multa. Pois isso vai dar dor de cabeça para muita gente. Isso caracterizaria o tipo de plágio, podemos dizer assim? Um plágio, mas pra gente do direito eleitoral, propaganda irregular. Propaganda irregular. Isso pode causar representações e multas, né? Que podem variar o valor a partir, porque o valor das multas é calculado a partir do eleitorado, que é atingido com aquela propaganda irregular. Pois tem muita gente que vai incorrer. Vai ser enquadrado nesse. Outro que você chamou. Nesse caso aí, Beto, seria melhor contratar qualquer pessoa para criar a própria música, sem depender da música dos outros. Pois é, né? E ainda tem o direito autoral, que é uma outra legislação que vai cuidar disso. Sim, que é uma outra legislação. Aí já é o autor da música que vai... Exatamente, que inclusive, quando a gente fala de direito autoral, aí a gente de fato fala de condutas criminais, né? Aí já é um outro tipo aí é uma conversa para a gente ter sobre direito criminal. Exatamente. Mas eu queria que a senhora falasse também sobre a questão das cotas de gênero e raça. Isso deu dor de cabeça, teve mudança na Assembleia Legislativa, ação tramitando no Tribunal Regional Eleitoral, deputado sendo afastado das funções, muita confusão. O que tem de novidade, o que os candidatos a prefeitos e a vereador têm que tomar cuidado sobre isso? O Brasil, eu costumo falar que o Brasil a gente tem conseguido, ainda a passos lentos, para nós que militamos no direito eleitoral, e sobretudo quando a gente compara o Brasil com outras repúblicas e com outras democracias latino-americanas, por exemplo, o Brasil ainda está muito aquém de, por exemplo, democracias como a Argentina, Uruguai. Inclusive eu estou indo para o Uruguai essa semana que vem, tratar sobre isso, palestrar sobre isso, sobre as cotas de gênero nos sistemas políticos da América Latina. E a gente vê que o Brasil ainda está muito aquém. Mas a gente tem sim desenvolvido algumas políticas de inclusão, né? Políticas afirmativas de inclusão. E as cotas de gênero e as cotas de raça, sem dúvidas, compõem essa política. Atualmente, o desenho que a gente tem é o seguinte: no registro das chapas, a gente precisa ter pelo menos 30% de cada gênero. Pelo menos, né? Isso é um percentual mínimo. E o percentual máximo é de 70%. Quando a gente fala de questões raciais, de cotas de raça, a gente tem que ter pelo menos de cada sexo um negro e uma negra. Sim, sim. Por exemplo. Mas eu costumo dizer que o nosso sistema está sendo refinado.
porque não bastava apenas a gente garantir o registro das candidaturas. A gente também precisava garantir que essa pessoa registrada tivesse condições de realizar sua fundamental. campanha. Porque teve muita gente que estava colocando no partido, e isso foi o que deu maior dor de cabeça para os partidos nessa última campanha. Diz assim, olha, vou colocar o teu nome aqui só para constar, mas o recurso meu vai para fulano e tal, que já tem o eleitorado dele, tem mais chance de ganhar a eleição. Então, isso é crime eleitoral e pode sofrer as sanções com prejuízos muito grandes. Aí, só traduzindo aqui para o pessoal entender direitinho. Não adianta só constar lá como candidato. Só tem 30% aqui de mulheres. De mulheres, mas elas têm que ter igualdade de condições com igualdade os mesmos, de armas que a gente costuma falar. de recursos, de material de campanha, de dinheiro para a campanha. Exatamente. Destinado também e é por isso que hoje o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem uma cota também para repasse para essas candidaturas. E, inclusive, as primeiras candidaturas que recebem o FEFEC são candidaturas femininas e negras. E só mais uma informação nesse ponto, é que hoje o TSE, existe uma jurisprudência consolidada no TSE, que combate o crime de burla à cota de gênero. E a gente tem visto o que tem ocorrido. Né? Isso tudo gerou vários precedentes judiciais e que hoje existe uma jurisprudência consolidada. O que isso muda, doutora? É que a partir de agora você não vai ter mais um caso sendo julgado de uma forma no município de Morros, por exemplo, e no âmbito estadual de outra forma. Não, todos serão julgados da mesma forma. E qual forma é essa? Perda de mandatos em candidatura ficta. Não adiantou nada. Obrigado, então, doutora Sânia Aquino, para a sua participação. A gente aprende cada vez mais que tem pessoas com a sua qualificação aqui conversando conosco e essa contribuição que você dá para o pessoal através das emissoras de rádio e de televisão.